Olá, pessoal! Vamos resolver hoje um exercício da UEM, do vestibular de 2018, exercício de Física, questão 28 da prova. Bom, então, a gente tem aqui aquele típico exercício de somatório, que diz o seguinte: seja ABC um triângulo equilátero de lado medindo L. Em cada um dos vértices A, B e C, bem como no ponto médio de M, do lado BC, há uma partícula com cargas que denotamos por QA, QB, QC e QM, respectivamente. Considerando somente as forças elétricas entre essas quatro partículas, assinale o que for correto. Bom, beleza, pessoal. Então, vamos pensar na situação, né? Eu peguei essa imagem aqui de um triângulo equilátero, né? Porque não é muito fácil desenhar um triângulo equilátero aqui. E aí, a gente vai distribuir essas cargas. Então, como é que eu vou saber onde estão essas cargas? Bom, ele não fala exatamente onde elas estão, mas ele diz o seguinte, que a carga QM está no ponto médio entre B e C. Então, vou desenhar da seguinte forma. Então, aqui vai estar o ponto B, onde tem a carga QB. Aqui o ponto C, onde tem a carga QC. E aqui em cima, então, a carga QA, né? Seria o ponto A ali em cima. E a carga M, ela está no meio aqui entre QB e QC, né? Então, aqui você estaria a carga QM. Beleza? Então, vai ficar mais ou menos assim o nosso desenho. Vamos analisando agora as afirmações uma a uma. Então, a afirmação 1 diz assim, ó: se as quatro cargas forem positivas, então as partículas se repelem duas a duas. Pessoal, se elas forem todas positivas, elas vão se repelir. Se eu pegar elas aos pares, por exemplo, QB e QM se repelem. QB e QC se repelem. QM e QC se repelem. Então, não interessa qual par que eu faça, né? QM e QA também ia se repelir. Então, se as quatro forem positivas, elas vão se repelir duas a duas. Então, é isso que ele quer dizer. Se eu for juntando de duas a duas, elas vão sempre se repelir. Então, a número 1 está correta. Tá? Então, a primeira afirmativa aqui, a primeira afirmação que o exercício faz já está certa. A segunda afirmação diz o seguinte: se QA for igual a zero e QB e QC tiverem mesmo módulo e sinais contrários, então o sistema estará em equilíbrio, independentemente do sinal de QM. Será? Vamos analisar. Então, ele diz o seguinte: se QA for zero, né? Então, QA saiu da jogada, né? Já que ela é nula, ela não vai exercer força nenhuma. Então, QM vai ficar sujeito às forças QB e QC. Aí ele diz o seguinte: se QB e QC tiverem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, mas tiverem sinais contrários, ou seja, vamos supor que QB é mais e QC é menos. Então, QM vai ficar em equilíbrio? Qualquer que seja o sinal de QM, bom, vamos pensar, vamos supor que QM seja positivo. O que vai acontecer? Ela vai sentir uma força de atração por QC e vai sentir uma força de repulsão por QB. Então, QB vai repelir e QC vai atrair. O que vai acontecer com QM? Vai se mover para esse lado. Então, ela não vai ficar em equilíbrio, né? Agora, se ela fosse negativa, ia acontecer a mesma coisa, só que para o outro lado. Então, ela seria atraída por QB, né? Ó, vamos pensar aqui primeiro. Ia ser repelida por QC e ia ser atraída por QB. E aí, ela ia se mover para o outro lado. E essa situação se repete caso você queira inverter os sinais dessas duas aqui, tá? A situação vai se repetir. Então, na verdade, essa afirmação aqui está errada, está equivocada e não é para marcar, tá? Então, ela não vai ficar em equilíbrio. Agora, a número 4 diz o seguinte: se as cargas QA, QB, QC e QM forem todas iguais a Q, então são todas iguais em sinal e em módulo, né? Então, o módulo da força elétrica resultante sobre a partícula M será essa daqui. Então, ele quer basicamente que a gente calcule a força resultante sobre a partícula QM, tá? Então, vamos pensar o seguinte: se QB, QM e QC são todas iguais, então QB elas têm o mesmo sinal e o mesmo módulo, então QB vai repelir QM com uma força que eu vou chamar força QB faz em M. E QC também vai repelir M, uma força que eu vou chamar força que C faz em M. E aí, se essas cargas são iguais, a distância que elas têm até QM é a mesma distância. Então, essas forças são iguais. Se elas são iguais e opostas, então elas se cancelam, tá? Então, as forças feitas por QB
e QC sobre a partícula M se cancelam, se anulam, ok? E aí sobra o que ali? O que vai sobrar para a partícula QM? A força feita pela partícula QA, ok? Então, QA, se elas têm o mesmo sinal e mesmo módulo, QA vai fazer uma força de repulsão, que eu vou chamar força QA faz em M, ok? Bom, para eu descobrir essa força aqui, eu vou ter que usar a lei de Coulomb. E aí, a lei de Coulomb diz o seguinte, ó, que a força é o K, constante eletrostática, vezes o produto entre as cargas, aqui no caso QA e QM, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Eu preciso achar essa distância, né? Essa distância aqui é a altura do triângulo. Nossa, desenhei bem reto, né? Mas enfim, é a altura aqui do triângulo, tá? Vou chamar essa altura de H. Como é que eu vou fazer uma relação para essa altura? Eu vou lá no enunciado, né? Ele está falando que o triângulo equilátero tem lados medindo L. Então, esse lado é L, esse lado é L, e esse lado inteiro aqui é L. Mas eu vou analisar só esse pedaço, ó. Eu vou analisar só esse triângulo retângulo, ó. Ok? Então, esse lado mede quanto, esse lado aqui? Ele vai medir L sobre 2, não é mesmo? Então, vou colocar aqui, ó. L sobre 2 é a medida desse lado aqui. E aí, para achar o H, eu vou usar um Pitágoras, ó. Eu tenho a hipotenusa e tenho os catetos. Então, a hipotenusa, eu vou calcular aqui, tá? O valor do H. Então, a hipotenusa é L, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, já vou pôr direto. Como que vai ficar essa hipotenusa aqui, ó? H ao quadrado, vou isolar o H. Esse L ao quadrado sobre 4 vai passar diminuindo lá, ó. Então, vai ficar L ao quadrado sobre 4 menos... Ah, não, ele que vai passar menos, né? Perdão. Então, vai ficar L quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E aí, arrumando aqui o H, vai ficar... Colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. Então, vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado. H ao quadrado será 4L quadrado menos L quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. E arrumando ainda mais, né, eu vou passar essa raiz. Então, o quadrado vai passar como uma raiz. Vai ficar raiz de 3 vezes. Aqui os quadrados se cancelam. L sobre 4. Sobre 4 não, sobre 2, né? Perdão. Então, aqui, ó, passei a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3. L quadrado vira só L, né? Quando eu tiro a raiz. E raiz de 4 é 2, agora sim. Então, essa altura H é esse cara aqui, ó. H, vou anotar aqui em cima, tá? Então, H é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes L, ok? Então, anotado ali, agora eu vou apagar para eu usar melhor o 4. E vou pegar aqui o pincel novamente e vamos lá, vamos substituir agora. Então, a força AM, usando a lei de Coulomb, eu tenho K. O que ele falou? Que todas as forças são iguais a Qzinho. Então, agora não tem mais QA e QM, as duas são Qzinho. Então, fica Qzinho vezes Qzinho. A distância ao quadrado, a distância é a altura, que é esse cara aqui, ó, né? Então, fica raiz de 3 sobre 2 vezes E ao quadrado. Arrumando ainda mais essa expressão, eu tenho K vezes Qzinho vezes Qzinho é Qzinho ao quadrado. E aqui ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. 2 ao quadrado vai ser 4. E L ao quadrado vai ser L quadrado. Vou continuar arrumando desse lado aqui, ó. Então, FAM será... Esse 4 que tá aqui embaixo, ele vai subir, né? Quando eu fizer a divisão das frações, né? Então, é a primeira vez o inverso da segunda. Sobe aqui 4 vezes K vezes Q sobre 2. Q sobre 2 não, né? Q ao quadrado. Vezes sobre 3L quadrado. Ficou assim. Isso aqui é igual a isso? Então, numa primeira olhada, você pode dizer que não, isso aqui é diferente. Mas não é diferente, é igual, tá? Vou arrumar aqui, então vou apagar isso aqui.
E vamos arrumar essa expressão, ó. FAM. Vai ficar, ó, K sobre 3. Posso escrever assim, né? Posso escrever K sobre 3 vezes. Aí ele vai colocar todo mundo que é quadrado dentro do quadrado, ó. 2Q sobre L e elevar ao quadrado. Pessoal, perceba, ó, 2 ao quadrado, 4. Né, ó, vou reescrever, ó. K sobre 3 vezes 2 ao quadrado dá 4. Q quadrado sobre L quadrado. Isso aqui volta a ser igual a isso, né? Então, esses aqui são exatamente iguais. Esse aqui também é igual, só que escrito de outra forma, né? Exatamente igual aqui. Então, a 4 está corretíssima. Pode somar 4 ali, que vai dar boa. Ok, terminamos. Agora, vamos analisar a 8. A 8 diz assim, ó. Em cada uma das 4 partículas, há 3 forças elétricas agindo. Bom, será? Deixa eu apagar aqui esses desenhos que eu fiz. Para a gente analisar agora só as cargas elétricas. Então, diz o seguinte, né? Cada uma delas vai sofrer com 3 forças. E tá certo, né? Porque, ó, QM não vai ter a força. Agora você esquece o que foi falado na 4, né? Agora você analisa só 8. Então, aqui a gente não sabe se essas cargas são iguais, se elas são diferentes, o sinal delas, né? Bom, então QM, né, vai sentir a força de QB, vamos dizer que seja uma força de repulsão, vamos supor. Vai sentir a força de QC, vamos dizer que também é de repulsão. E de QA, vamos dizer que é uma força de repulsão também, tá? Vai sentir as 3. A QA vai sentir as 3? Vai, ó, vai sentir de QC, vamos dizer que é de repulsão também, de QB, e vai sentir de QA. E QC é a mesma coisa, QC vai sentir de QA, vai sentir de QB e vai sentir de QM. E QB é a mesma coisa, vai sentir de QA, vai sentir de QC e vai sentir de QM, ok? Então, todas elas vão sentir 3 forças, tá bom? Então, a 8 também tá certa. E aí, agora só falta a gente analisar a última, a 16, tá? Bem tranquila, 16. Bom, eu apaguei aqui, mas a gente não vai mais usar todas as cargas. Vamos analisar só aqui, ó, quer ver? O segmento AM não é a bissetriz do ângulo A. O que seria o segmento AM? Seria esse segmento aqui, ó, que liga a carga M até a carga A, né? Esse seria o segmento AM. Ele diz o seguinte, que a AM não é a bissetriz do ângulo A. O ângulo A seria esse ângulo aqui, ó. Claro que é a bissetriz do ângulo A, né? Porque ele corta tá certo que o meu desenho não tá favorável, né? Mas essa reta, ela corta o ângulo A bem no meio aqui. Então, ela divide ele em 2 outros ângulos iguais. Então, sim, ela é a bissetriz. Por isso que a 16 está errada. Então, o somatório vai dar 8 mais 4 mais 1, 13, gabarito, fechou. Curta, comente se você gostou e me deixem sugestões para mais exercícios. Até a próxima!